Olá, bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. E é em nome do Mestre e pela misericórdia divina que nós nos encontramos mais uma vez aqui nesta casita, o Grupo Espírita Manuel Bento, e também em uma transmissão online a todos os lares, a todos aqueles que sentem e que precisam deste apoio, desta ajuda e desta orientação espiritual. Jesus é e sempre será para nós guia e modelo. E Deus, Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E assim, unidos em um só pensamento e em um só coração, façamos juntos e em pensamento, vamos à oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E o tema que nós vamos discorrer hoje, Jesus, guia e modelo da humanidade. De onde foi que surgiu? Sim, não é uma criação nossa, muito pelo contrário. Kardec, quando da codificação, então se dirigindo aos benfeitores espirituais, aos espíritos que, sob a supervisão do Espírito de Verdade, lhe ditaram a codificação, Kardec então perguntou, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo de modelo mais perfeito que Deus deixou para o ser humano? E a resposta dos benfeitores é clara: Jesus. Então, Jesus é nosso guia e modelo, porque Jesus é a aspiração máxima que todos nós, neste planeta bendito, possamos aspirar. E a evolução e o entendimento que nós temos de Jesus é exatamente do Espírito mais perfeito que já viveu aqui entre nós. Jesus é para nós a manifestação divina do amor do Pai, vivendo em forma humana. O que é um guia para nós? Mesmo aqui não nos tendo como base dicionário, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que vem a ser um guia? O guia é aquele que, pelo seu conhecimento, nos dirige, nos orienta, mostrando a melhor direção, mostrando para nós os pontos altos, aquilo que nós devemos observar, aquilo que é importante e aquilo que é relevante na nossa caminhada. Isso é uma síntese do que seria um guia. E o que é um modelo? Modelo é aquilo que é para ser imitado, é aquilo que é para ser copiado, é aquilo que nós todos devemos almejar a ser. É uma referência de moral, é uma referência de caridade, é uma referência de amor. Então, daí nós sintetizamos o que Jesus representa, não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade. Pegando como exemplo o que Kardec indaga, o que é Deus, porque a pergunta não é o que é, mas sim que é Deus.
Quando ele pergunta que é Deus, a resposta é clara: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se alguém algum dia tinha alguma dúvida do que é a parte filosófica da doutrina, aí está uma síntese, porque essa resposta é filosofia pura. Que é Deus? E para nós aqui hoje, então vamos perguntar: quem é Jesus? Se nós perguntarmos quem é Jesus, todos vão saber responder: Jesus, filho do carpinteiro José, filho de Maria, nasceu em Belém e foi crucificado entre dois ladrões em Jerusalém, sob o olhar de Pôncio Pilatos, a mando do Sinédrio. Isso é quem é Jesus. E que é Jesus? É uma pergunta que nós pouco fazemos. Que é Jesus? Jesus é o fundador do cristianismo, uma doutrina que tem por fundamento o amor, a fé, a caridade e o perdão. Esta doutrina que hoje encontra mais de 4.000 variações espiritualistas em todo o planeta que hoje nos envolve. E daí nós começamos a ter em mente, quando foi que Jesus, então, apareceu? Quando foi que Jesus surgiu no planeta para nós? Para muitos, exatamente quando ele nasce na manjedoura, lá em Belém, há 2022 anos atrás. Mas aí há um engano, aí há um pequeno equívoco histórico que a doutrina espírita faz questão de nos mostrar. E aí nós começamos a entender o significado da colocação dos benfeitores. Quando Deus, como está lá no Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco judaico, que é atribuído a Moisés, lá ele disse assim, que Deus fala assim: faça-se a luz. Faça-se a luz. Aí os ateus e muitos daqueles que adoram destratar ou ficar com preconceito contra a doutrina, fala assim: como faça-se a luz, se a própria Bíblia fala que o sol foi criado no terceiro ou no quarto dia, de acordo com a tradução que cada um compete. Lá não está dizendo sol, diz assim: faça-se a luz. Essa luz é Jesus. Neste momento, Deus entrega esta nebulosa nas mãos do Cristo, o nosso diretor angélico, dizendo a ele: olha, aqui está esta nebulosa, faça dela então um planeta, dirija, você vai ver o que é melhor. Deus é o Criador e somente Ele pode criar. Jesus é co-criador em plano maior. Jesus, então, passa a ser Ele o diretor deste planeta, mas a sua luz aqui chegou antes para todos nós. Por isso, o próprio evangelista João, ele disse assim: Jesus estava no mundo e tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. Sim, não precisamos ser religiosos, não precisamos ser fanáticos para compreender a grandeza e a elevação espiritual deste Espírito que foi criado como nós, simples e ignorante. Jesus fez toda a sua evolução espiritual em mundos materiais como o nosso. Não importa, nós não temos essa referência, não só na Bíblia, como em nenhuma obra espírita.
Ninguém sabe onde, quais os mundos e em que condições esses mundos estavam quando Jesus lá estava evoluindo, quando lá Jesus estava trabalhando para o seu aperfeiçoamento. O importante é que ele chegou a essa condição crística, a mais alta hierarquia que nós, seres humanos, temos conhecimento. Mas nós não podemos nos ater apenas à Bíblia. Nós não podemos nos ater simplesmente ao livro dos Espíritos. É preciso que nós, espíritas, e também levando isso a todos aqueles que conosco convivem, mostremos a importância do conhecimento e da informação para que nós compreendamos a nossa responsabilidade cósmica, a importância que cada um de nós tem aqui no desenvolvimento deste planeta. Enquanto estamos em reparação, reconciliando-se com a lei divina, tendo sempre como parâmetro Jesus, nosso guia e modelo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala assim, que existe no universo uma comunidade de espíritos puros, das quais o Cristo é um dos seus componentes. Jesus faz parte desta comunidade de espíritos puros. E ele fala assim, que esta comunidade de espíritos puros já se reuniram apenas 2 vezes no nosso conhecimento. A primeira, quando foi deliberada de que Jesus seria o co-criador deste planeta. Jesus seria o responsável por esta morada que hoje nos abriga. Então, esses espíritos, nesta condição, ali se deliberaram pelo o Cristo como nosso diretor angélico. A segunda vez foi quando Jesus encarnou aqui entre nós. Então, quando foi para o Cristo vir aqui numa forma humana, também houve uma segunda reunião deliberando da necessidade e o que ele iria nos trazer como referência. E nós poderíamos ficar aqui até a noite deliberando sobre os vários ensinamentos de Jesus, do porquê ele ser guia e modelo. Por que Jesus é essa referência de moral que todos nós temos? Entre os muitos dos seus ensinamentos, tem um que fica bem claro. Jesus disse assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que não importa a nossa condição, não importa o meio em que nós nos encontramos, todos temos condições de nos aperfeiçoarmos moralmente. Ninguém veio a este mundo para fazer sucesso. Ninguém, nenhum espírito veio a este mundo para brilhar. Todos nós estamos aqui como o próprio Cristo nos ensinou, para servir, para acolher, para consolar, para fazer as devidas reparações das nossas imperfeições, das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos equívocos. Muitos pela ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de desconhecimento da verdade que liberta. A falta de informação que muitas vezes nos conduz
pelos atalhos da vida, retirando-nos do caminho que é Jesus. Outra colocação que Jesus muito deixa bem claro para nós está relacionado quando aqui, resumindo a nossa vinda a este planeta bendito, ele vai dizer assim para nós: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus não é ficar genuflexo, não é ficar de joelhos, de mãos postas, louvando, bendizendo e agradecendo. Não, não é isso que ele está dizendo de amar a Deus. Amar a Deus é transformar em obras, é servir, é atender a necessidade do próximo, é contribuir para um mundo melhor, é contribuir para que todos tenhamos dignidade, oportunidade, que todos vivamos em harmonia. Não é simplesmente eliminando a pobreza material que nós vamos viver em um paraíso, em um Éden. Não é. Nem todos estão em condições de viver ainda em mundos puros. Nós não teríamos a luz, a caridade, o amor destes mundos nos perturbaria. Nós não estamos em condições de alcançar ainda esses patamares, o que não significa que nós não podemos aprender, que nós não devamos esforçar para que nós nos tornemos criaturas melhores. Quando nós olhamos, quando Jesus esteve aqui entre nós, Jesus não se preocupou com conta em banco. Alguém vai dizer, mas naquela época não tinha. Mas já tinha inveja, já tinha ciúme, já tinha dinheiro, já tinham posses, já existia poderosos e autoridades. Então, Jesus não encarnou, Jesus não nasceu em nenhum palácio, em nenhum trono. Ah, é por isso que ele é modelo? Não. Quando Jesus nasce na manjedoura, ele nos dá a primeira lição, que é a da humildade, que é da simplicidade. Não importa onde nós nascemos, nós estamos destinados, como filhos de Deus, a chegar à esfera crística, que é a referência que ele nos deu. Mas para isso, necessário se faz que nós adquiramos algumas virtudes enquanto estamos a caminho da luz. Enquanto estamos aqui, aprendizes do Evangelho, viajores da eternidade. Sem a humildade, nós não vamos adquirir as outras virtudes. É impossível. Jesus teve uma vida simples? Sim. Simples não significa pobreza, significa compreensão e entendimento daqueles que caminham ao nosso lado. Ah, mas José não é o pai de Jesus. Em algum momento, alguns dos evangelistas relatam que Jesus reclamou de ser adotado, de ter padrasto ou de ter um tutor. Não, isso é coisa da nossa cabeça, de escritores, de religiões que pregam. Todos nós deveríamos reverenciar José, independente do que seja ou não. O que importa é que quando o arcanjo Gabriel falou para ele, olha, aqui está e você é o responsável, você precisa cuidar, ele não fugiu à sua responsabilidade. Ele não falou, o filho não é meu, por que eu tenho que cuidar? Não, ele cuidou, zelou e acompanhou, protegendo, sem reclamar. Ah, mas algumas coisas fala que ele duvidou. Tudo isso está de acordo com o quê? É a referência que nós precisamos ter. Se nós procurarmos esse Jesus histórico,
Se nós ficarmos focados nesse Jesus profeta, nesse Jesus milagroso, nós vamos encontrar assuntos para debates, discussões pela eternidade. O que cabe para nós são os princípios morais e os valores que ele nos deixou, como o amar a Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. É que nós, para fugir dos ensinamentos, porque Jesus sabe da nossa dificuldade com normas, com leis e com regras. Nós queremos, sim, o sucesso a todo preço. Nós queremos realizações. Nós só nos sentimos satisfeitos se nós estivermos felizes, se os nossos anseios, as nossas vontades estiverem sido satisfeitas. Então, muitas vezes, nós tratamos Jesus e o próprio Deus, o Pai, como se fosse reles empregado, querendo que eles venham atender às nossas necessidades no momento que melhor nos aprouver. Um parentezinho aqui para um pequeno esclarecimento de como nós lidamos no mundo. Tem um conto sábio que diz assim, que um encarnado morreu, desencarnou, morreu. E aí ele despertou no mundo espiritual. E aí, quando ele abriu os olhos, então lá estava vindo Deus na sua direção com uma mala na mão. Aí ele olhou e falou assim, você é Deus? Ele falou, sou. Aí ele falou, então quer dizer que eu morri? Pois é, todo mundo morre. Aí ele falou, tá bom. E essa mala aí? Então, essa mala é sua. Deus respondeu. Aí ele falou, o que tem aí? Meu dinheiro e minhas roupas? Aí Deus falou, não, isso não era seu. Isso era da terra. Ele falou, ah, tá. Então, o que tem aí? Meus familiares, minha esposa e os meus filhos? Deus falou, não. Eles também não eram seus. Isso é, eles eram do seu coração. Ah, tá. Eu era espírita, eu fazia palestra, eu dava aula, eu trabalhava 2, 3 vezes por semana lá na casa. Então, são os meus atos, o meu trabalho que está aí nessa mala. Deus falou, também não. Isso você pediu quando você reencarnou. Então, isso não é virtude, é dever e obrigação que você tinha. Aí ele já meio assim, né? Ele olhou e falou assim, tá bom, então. Mas eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei em você e em Jesus. Aí Deus responde para ele, isso é inato. Realmente você tem uma centelha divina. Mas você não aproveitou os ensinamentos de Jesus. Então aqui não está. Aí ele então avançou em direção a Deus e retirou a mala das mãos do Criador. E abriu, e olhou assim com aqueles olhos arregalados e estupefatos e disse assim, mas a mala está vazia. E aí Deus respondeu para ele, no mundo, aqui, você só traz aquilo que você viveu. E você não viveu. Você apenas existiu. Quantos de nós estamos apenas existindo como essa ilustração que nos é trazida neste momento? Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Jesus não morreu para nos livrar do pecado. Se assim fosse, todos nós estaríamos salvos. Ou então, a morte de Jesus teria sido em vão. Se fosse para que o seu sangue lavasse os nossos pecados, também teria sido em vão. Porque, apesar de pecado não existir, mas o erro existe e continua existindo, está no mundo. O pecado continua no mundo. Então, qual é a razão de nós estarmos aqui ainda reunidos?
mais uma vez, a doutrina espírita vem em nosso socorro. Nós estamos longe de sermos o Cristo? Estamos longe de realizar aquilo que ele realizou? Sim, mas o que nós estamos fazendo pela nossa evolução, pelo nosso crescimento espiritual, sendo que nós temos esta referência de amor, de renúncia, de perdão, essa referência do que é e do que nós devemos almejar um dia a ser. Nós precisamos refletir sobre a nossa existência neste planeta bendito. E a vida do Cristo é para todos nós sempre uma referência. Alguém se lembra de como Jesus retornou ao mundo espiritual? Nós não acabamos de dizer quem é Jesus? Crucificado entre dois ladrões. Aquele que é o responsável direto por este planeta Terra, retornando junto ao Pai, no meio de dois ladrões. Qual é o significado? Sim, os dois ladrões, Cláudio e Dimas. Dimas é o bom ladrão, como se existisse bom ladrão ou ladrão bom. Não existe. A representação, porque Jesus retorna à pátria espiritual entre dois malfeitores? Porque eles representam a grande parte da humanidade, que deve ter Jesus como guia e modelo. Cláudio é a representação de todos nós. Nós queremos terceirizar aquilo que é de nossa responsabilidade. Nós sempre queremos achar alguém para que a culpa do que nos acontece ou do que nós fazemos de errado recaia sobre essa criatura. Não tive oportunidade, não tive conhecimento, ninguém me entendeu, nasci numa família simples, não tive acesso à escola. Como se isso justificasse atitudes de má fé, atitudes de inveja, de intolerância para com nossos irmãos e companheiros. Então, Cláudio é a representação daqueles irmãos que têm conhecimento, mas não querem se modificar. Eles até sabem o que é o certo, mas preferem os atalhos da vida. Não querem responsabilidade, não querem comprometimento, não querem assumir aquilo que eles aqui vieram fazer. Então, por isso eles reclamam. E Dimas? Dimas representa a grande maioria da humanidade, que já consegue compreender o que é certo e errado, que já consegue compreender que a nossa estada neste planeta bendito é temporária. Nós estamos aqui num simples estágio, o arrependimento, o reconhecimento das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos enganos. Então, quando Dimas olhando para Jesus, ele fala, a reprodução dos evangelistas é exatamente essa. Nós somos culpados, porque nós cometemos os equívocos que nos trouxeram a esta situação. Mas ele é inocente. Ele nada fez para estar aqui. Então, por que Jesus estava lá? Exatamente por causa da nossa maldade, da nossa ignorância, da nossa insatisfação com aquilo que nos cerca. Mas quando nós, arrependidos e conscientes, resolvemos mudar a rota da nossa jornada, modificar a nossa caminhada, retomando o caminho que é Jesus, nós vamos ouvir do próprio Cristo, como Dimas ouviu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não está dizendo que ele se livrou de todos os males e que agora ele vai virar anjo. Não, Jesus não fala isso e nem os evangelistas. Jesus simplesmente disse: ainda hoje estarás no paraíso, devido aos infortúnios
e as aflições que ele vivia quando caminhava desregrado pela vida. Quando nós tomamos conhecimento do que é andar na retidão, de não fazer mal aos outros, porque tudo aquilo que fizermos aos outros voltará para nós na mesma proporção. Então, quando nós nos conscientizarmos de que só depende de nós avançar, aperfeiçoar para nos tornarmos melhores, nós vamos ouvir do Cristo: ainda hoje estarás comigo. Sim, Jesus não nos abandona, como nunca nos abandonou em nenhuma circunstância. Jesus não mede as nossas faltas, os nossos erros e as nossas falhas. Não existe pequenas e nem grandes faltas. Existem situações que nós precisamos reparar. E Jesus, ele é tão amoroso, o seu amor é tão incondicional para conosco, que mesmo no momento em que ele estava morrendo ali na cruz, ele ainda se dirige ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Quando ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles ainda estão em aprendizado, são crianças espirituais, são espíritos ainda na sua infância evolutiva. Eles têm muito o que caminhar. Eles ainda nem conhecem as bem-aventuranças. Eles estão naquela fase dos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque terão a sua consolação. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. São as três bem-aventuranças relacionadas ao planeta de provas e expiações que nós vivemos. As outras nós só vamos encontrar em mundos regeneradores, quando formos pacíficos, mansos de coração, quando tivermos sede e fome de justiça, para quando chegarmos à condição do Cristo, quando chegarmos à esfera crística, nós vamos estar bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Somente Cristo viu a Deus. Mas ele disse o quê? Todos vós sois deuses, desde que vocês sigam as minhas orientações, coloquem em prática os meus ensinamentos, todos vocês terão condições de realizar tudo isso que eu fiz e mais. Então, como nós devemos proceder? É só ler? Então, mas eu posso então trabalhar na casa espírita? Posso trabalhar com noivos, com catequese, com encontro de casais? Posso trabalhar no culto disso e daquilo? O que importa é se nós estivermos seguindo as orientações do Cristo. Não importa onde e com quem nós estivermos. Peguemos como última referência um espelho, que é o que representa a maioria de nós. Se nós pegarmos um espelho e ele estiver na lama, ele não vai ter nenhuma utilidade, ele não vai refletir nada. Mas se nós retirarmos ele da lama e começarmos a limpar, aquele pequeno pedaço que nós passamos o pano e estamos limpando, já reflete uma pequena luz, já tem uma pequena claridade. Quanto mais espaço nós limpamos, mais o espelho vai refletir, mais claridade ele trará onde ele estiver. Assim somos nós. Hoje, nós estamos não com essa sujeira física, mas as nossas imperfeições, ainda frutos de orgulho, de egoísmo, de intolerância, de impaciência, de cupidez. Mas à medida em que nós vamos deixando estas situações, essa transitoriedade do mundo, nós vamos ser aquele espelho claro, cristalino e limpo,
onde nós vamos verdadeiramente poder refletir o Cristo que existe em cada um de nós. O próprio Paulo de Tarso vai dizer isso. Ele sai de uma condição de perseguidor, de assassino, de homicida, para ser o grande representante, o grande apóstolo dos gentios, o grande divulgador da doutrina do Cristo. E no momento do seu retorno, ele diz: já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer maior referência de guia e modelo do que é isso? Então, já imaginou nós podendo dizer que o Cristo vive em nós, que nós estamos vivendo pelo Cristo? Significa que nós atingimos a uma condição moral onde nós já podemos, se ainda não ser exemplo devido às nossas imperfeições, que nós possamos, pelo menos, servir de incentivo a todos aqueles que caminham conosco. Que o Cristo possa anular as nossas imperfeições, permitindo que cada um de nós seja uma ferramenta útil e um instrumento a serviço do bem e a serviço do amor, onde e com quem estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Não fiquem com vergonha. Podem perguntar. Tem um filme que ilustra bem isso. Filme bem antigo. Como vocês são todos novinhos, vocês não vão lembrar, mas alguém lá em cima gosta de mim. E o roteirista, ele fala assim, que nós não precisamos ter vergonha, porque Deus nos conhece. Deus está cansado de ver. Nós associamos vergonha quando alguém nos vê nu. E ele fala, Deus nos criou nu. Então, por que tem vergonha? Ele fala, o único erro que Deus cometeu foi com o abacate, porque a semente ficou muito grande. Então, não precisam ter vergonha. Vocês não são abacate, então podem perguntar. Então... Aqui também não. Faz encerramento? Faço. Então, espero que pelo menos tenha ficado claro, não tenha saído em hebraico, senão tem que ter o tradutor. Mas vamos lá. Então, vamos ficar à vontade dentro das condições que a nossa casa oferece e vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita da vida. Vamos agradecer a Jesus por ser Ele o caminho que todos nós estamos a trilhar. Por ser Tu, Mestre querido, o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada. A fonte de água viva, inesgotável, que sacia a nossa sede. Seja, pois, Mestre querido, o nosso companheiro de todas as horas. E onde estivermos e com quem estivermos, que os nossos irmãos e companheiros, encarnados e desencarnados, não vejam a nós, as criaturas ainda imperfeitas a caminho da luz, mas vejam o Cristo que nós já podemos refletir. Ofereça-nos a oportunidade bendita de trabalhar e de servir, e seja feita a Tua vontade, aqui na Terra, como em todo o universo, onde e com quem estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana a todos, de muita paz, muita alegria e realizações terrenas e espirituais, que assim seja.